Vivemos em uma era em que a presença das redes sociais e de aparelhos eletrônicos encontram-se em praticamente todos os momentos do nosso dia a dia. Desde o alarme que é usado para despertar, até a decisão de ir ou não em um evento a partir de um único clique, dispositivos como celulares e computadores, além da internet como um todo, revolucionaram a forma de conviver em grupo, principalmente nos grandes centros urbanos. As mudanças proporcionadas pela inclusão desses elementos na nossa vida afetou também a forma como as decisões políticas são tomadas e discutidas em um tempo permeado tanto pela interferência das decisões presenciais, como manifestações e protestos, mas também pelos discursos e ações adotadas nas redes sociais, como a publicação de um texto, comentário ou o compartilhamento de um vídeo. Essa nova forma de fazer política naturalmente não exclui a possibilidade de surgirem os denominados discursos de ódio, formas de manifestação que incitam à violência e que menosprezam características intrínsecas a um indivíduo ou a um grupo, como raça, gênero, nacionalidade, posicionamento ideológico, dentre outros. Neste trabalho, tentaremos compreender, tanto por meio de uma análise histórica, como por meio de uma análise contemporânea, quais elementos propiciam que os discursos de ódio propaguem-se com demasiada facilidade e ganhem adeptos de uma maneira rápida e inconsequente. Durante as décadas de 1920 e 1930, na Europa, vários movimentos que faziam uso da violência como forma de atingir determinado objetivo foram ganhando força e integrantes em diferentes lugares. Na Itália, o movimento fascista crescia e multiplicava o número de participantes que pregavam o ódio aos comunistas e a todos aqueles que eram contrários ao novo regime que se organizava. Na Alemanha, a junção de um discurso científico de superioridade racial, aliado à centralização do poder nas mãos de um único líder, foram base para conceber um dos regimes mais brutais da história moderna. Wilhelm Reich, médico e psicanalista do período, aponta no livro Psicologia de Massas do Fascismo que a união de certos elementos, como uma crise econômica de grandes proporções, aliado a um processo de cerceamento das liberdades democráticas, com o aval da população, eram fatores que desencadeavam em um ódio gratuito da maioria contra certos grupos. Não apenas a propagação de discursos, mas a organização de movimentos violentos fisicamente tornam-se tão comuns quanto incentivados por parte do governo em tais regimes. Pensar o autoritarismo das massas tornou-se uma tarefa importante para vários outros autores, como Hannah Arendt, que no livro Origens do Totalitarismo propunha que em tais regimes o indivíduo passa a sentir-se especial, como parte de um todo acolhedor e que o beneficia, expulsando os supostos malfeitores da sociedade para, enfim, construir um futuro melhor para a nação. As teses de Reich e de Arendt, todavia, não são capazes de explicar a complexidade dos problemas vistos atualmente, por uma razão temporal, já que ambos os autores produziram suas obras na primeira metade do século XX, e pela adição de fatores que não existiam ou não eram tão fortes no período. Plataformas como a internet, que possibilita a difusão de informações, efeitos como a globalização, que encontra-se altamente intensiva com os intercâmbios culturais e econômicos de diferentes regiões, e um sentimento generalizado de falta de perspectivas políticas para o futuro em várias regiões do mundo, são características possíveis de serem citadas nos tempos atuais. No plano virtual, alguns elementos intrínsecos ao funcionamento da rede permitem que o ódio contra grupos, acontecimentos, partidos políticos, ideologias, dentre outros, ganhe maior relevância. Alguns desses elementos, os quais analisaremos, são as câmaras de eco, o anonimato e as fake news, todos eles, direta ou indiretamente, interligados. Mais conhecidas como bolhas ideológicas, as câmaras de eco são ambientes virtuais em que a disseminação de determinada notícia, ideia e posicionamento é restrita a apenas um grupo que compactua ou simpatiza com tais publicações. Construída por meio de algoritmos de direcionamento publicitário, a filtragem de informações afetou consideravelmente o campo da política. Um exemplo clássico são os anúncios direcionados. Ao consumir ou fazer busca por certo produto ou marca, anúncios com produtos e marcas semelhantes aparecerão em guias e sites em que há propagandas disponíveis. Da mesma maneira, o consumo de uma determinada posição política, a partir de uma manchete ou jornal online, direciona o usuário para páginas e artigos que condizem com o seu posicionamento inicial. Como consequência, ocorrem as polarizações políticas online, em que grupos divergentes acessam apenas um lado da história, desconhecendo e desvalorizando o posicionamento antagônico,
de tal maneira que o outro é vilanizado pelas suas crenças. A possibilidade de posicionar-se anonimamente garantiu que muitas mudanças políticas benéficas à sociedade fossem postas em prática, já que uma máscara virtual gera uma sensação de liberdade para opinar sem medo sobre represálias e insatisfações políticas. Entretanto, o anonimato garantiu também a chance de publicar e dispersar opiniões que, face a face, em um debate real, dificilmente seriam ditas, dado o caráter discriminatório e preconceituoso de certos pensamentos. Como Philip Zimbardo, psicólogo norte-americano, exemplifica no livro O Efeito Lúcifer, criminalizar ou desumanizar o outro é mais fácil quando o indivíduo sente-se protegido por uma máscara, instituição, grupo ou autoridade. Em uma multidão que compactua dos mesmos valores, o indivíduo tem a sensação de uma diluição do mal, em que todos do grupo têm a mesma responsabilidade sobre o ato antiético que cometeram, fazendo o indivíduo sentir-se menos responsável. O anonimato nas redes funciona de uma maneira similar, em que o indivíduo é protegido tanto pela máscara virtual, por meio de um perfil falso, e também por páginas, fóruns e grupos com posicionamentos convergentes para, enfim, promulgar a intolerância. Um dos temas mais discutidos atualmente é como as notícias falsas compartilhadas incessantemente interferem nas decisões políticas e nas relações atuais. Como apresenta uma manchete da rede BBC, casos de fake news já foram responsáveis pela consolidação de conflitos e guerras. No Mianmar, o compartilhamento de fotos da década de 1971 de militantes da etnia Rohingya, armados, aplicadas no contexto dos dias atuais, foi responsável por ocasionar um processo de retaliação desse grupo por parte do governo, causando uma crise migratória e a morte de mais de 6.000 pessoas. Notícias falsas foram fortemente empregadas ao longo da história como forma de causar uma desestabilização política. Porém, com as redes virtuais, sua propagação se dá com muito mais intensidade e com muito mais acesso, ocasionando em transformações políticas repentinas e consequências catastróficas. As mudanças deste novo tempo, com novos cenários e novas formas de interação, gerou uma série de mudanças intensas no rumo da política. Como forma de combate aos discursos de ódio, tão propagados ao longo da história como instrumento de repressão a grupos e pessoas, novas legislações e instrumentos de punição estão sendo adotados ao redor do mundo e também no Brasil, a fim de barrar o avanço de pensamentos agressivos. ONGs como SaferNet, a qual identifica discursos de ódio e busca devida punição aos propagadores. Instrumentos legislativos, como o Marco Civil da Internet, o qual determina garantias, direitos e deveres aos usuários da rede. E novas atualizações das mídias sociais, como Facebook e Twitter, que desenvolvem algoritmos de uso que identificam páginas e usuários que dispersam discursos de ódio, são alguns dos exemplos de medidas que estão sendo adotadas para reduzir a influência deste mal contemporâneo. Pois, na construção de um futuro político, mais vale a consciência da mudança e do respeito à vulgaridade do rancor e da agressão.